Enquanto eles estão saindo, irmãos, queria pedir que você abrisse sua Bíblia no texto de Filipenses. Filipenses capítulo 3, nós iremos fazer uma exposição do verso 1 até o verso de número 11. Filipenses capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 11. Todos acharam? Filipenses 3, do 1 ao 11. Há quem diga que o homem é valorizado por tudo o que tem e por tudo o que ele conquistou. Você concorda com isso? Em certo sentido, tudo que nós conquistamos em nossa trajetória, ou tudo aquilo que foi nos deixado, de fato, faz com que algumas pessoas olhem para tudo isso e digam que há valor. Há quem olhe para o seu currículo, há quem olhe para todos os seus títulos, há quem olhe para todos os seus diplomas, há quem olhe para toda a carreira profissional. E então, depois de ver tudo isso, agora diga: eu posso descansar em paz, porque eu alcancei tudo o que eu precisava. A verdade, irmãos, é que o olhar mundano destaca o valor apenas naquilo que nós conseguimos enxergar, naquilo que nós conseguimos ver. Mas Paulo mostrará para a gente, por meio do texto de hoje, que há algo que nós não podemos nos apegar. E não são os valores, e são os valores desse mundo. Veja comigo o que diz em Filipenses 3, do 1 ao 11. A minha versão ainda é na versão NVI. Diz assim o texto sagrado: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma alegria para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós queremos pedir o teu auxílio nessa manhã, o auxílio do teu Espírito Santo para aquilo que nós iremos ouvir. Abre os nossos corações, Senhor, conduza-nos à adoração e conduza-nos também à mudança de vida a partir daquilo que nós iremos ouvir da tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Paulo escreve, irmãos, essa carta aos Filipenses quando ainda está preso, mas livre por dentro. O seu objetivo com a carta é muito simples. Ele quer fortalecer essa igreja que é parceira, que é cooperadora na missão. Essa é uma igreja que ajudou muito Paulo em toda a sua missão. Em toda a carta ele vai mostrar para a gente que Cristo é o centro, que nele, em Cristo Jesus, há a alegria do Senhor, a unidade que nasce da humildade para sofrer sem perder qualquer esperança. No capítulo anterior, Paulo vinha falando de Timóteo e Epafrodito, dois homens que não tinham suas vidas como preciosas, dois homens que colocavam o interesse de Cristo acima dos seus próprios interesses. Agora, no texto em que nós estamos, Paulo está caminhando para a conclusão. E Paulo faz aquilo que todo pastor fiel precisa fazer: proteger o seu rebanho.
Ele sabe que essa igreja não sofre apenas por perseguição. Essa igreja também sofre por distorção do evangelho. Por isso, ele levanta a sua voz em alto e bom som contra todos os mestres da sua época. E ao mesmo tempo, contra a nossa velha tendência de confiar na carne. O texto de hoje nos chama a uma batalha e nos aponta a seguinte verdade: os ataques, as verdades do evangelho devem ser combatidos. Os ataques às verdades do evangelho devem ser combatidos. E como é que nós combatemos esses ataques, segundo o texto? Nós veremos isso, que o texto nos mostrará em primeiro lugar, que nós fazemos isso identificando os falsos mestres e as suas mentiras. Paulo abre o verso 1 com uma ordem que parece muito simples, mas é trincheira espiritual. Veja o que diz novamente o verso 1. Ele diz: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Em outras palavras, ele está dizendo a essa igreja: irmãos, continuem se alegrando no Senhor. Continuamente se alegrando no Senhor. Paulo sabe que essa igreja está sendo perseguida. Paulo sabe que essa igreja está sofrendo. Paulo sabe que há adversidades no meio da igreja. Mas ele está encorajando a continuar se alegrando. Diariamente, todos os dias, continuem se alegrando no Senhor. Essa alegria aqui não é uma personalidade. Não é uma máscara de alegria que apenas se coloca para mostrar a outros que está alegre. Não é uma máscara de sorriso aberto. Não é isso. Essa alegria é uma personalidade. É uma alegria que está diretamente conectada com a graça do Senhor Jesus. É uma alegria que nasce quando o coração está totalmente amarrado a Cristo Jesus e se tem a consciência de que o coração está amarrado a Cristo Jesus. E por isso, essa alegria, ela não é arrancada dos corações quando o cenário muda. Essa alegria não é arrancada dos corações quando há adversidades, por exemplo. Essa alegria não é arrancada dos corações quando há perseguição. Por isso Paulo está dizendo: continuem se alegrando no Senhor. Por quê? Essa alegria está totalmente conectada à graça de Cristo Jesus, à consciência de que fomos alcançados pelo amor de Cristo Jesus. E após encorajá-los, ele diz algo profundamente pastoral: repetir não cansa, e para a igreja é uma segurança. A repetição aqui, irmãos, não é uma falta de assunto da parte do apóstolo Paulo em escrever aos filipenses. É amor de pai. Vocês sabem, assim como eu, que costumeiramente nós estamos repetindo quase que as mesmas coisas para os nossos filhos. Principalmente o meu, que é de 3 anos. Todos os dias eu estou dizendo a mesma coisa. E todos os dias ele está fazendo a mesma coisa contrária. Porque é assim que funciona. E Paulo está fazendo a mesma coisa, ele está dizendo: repetir não cansa. E repetir é uma segurança para a igreja de Cristo Jesus. Por quê? Porque o erro quase sempre está voltando com cara nova. O erro quase sempre está voltando com uma nova roupagem, com uma nova máscara, disfarçado de verdade, ou disfarçado daquilo que é certo. Paulo não está trazendo para esses irmãos um ensino novo, mas ele está reafirmando as mesmas verdades. E sobre o que é que Paulo está falando? Qual o assunto que Paulo está repetindo a essa igreja que ele já havia falado e agora ele irá abordar novamente? Paulo está se referindo aos falsos mestres. Augusto Nicodemos, no seu livro Trago Vocês no Coração, ele diz que esse é um assunto que ele já havia tratado quando esteve com os filipenses, e que era algo em que ele insistia enquanto estava com eles, e que abordar esse mesmo assunto, mais uma vez, não era cansativo de maneira nenhuma para Paulo, mas trazia segurança para a igreja e para aqueles irmãos. A pergunta que nós poderíamos fazer ao texto é: o que é que manteria essa igreja segura? O que é que Paulo quer repetir? Qual assunto ele quer tratar novamente que manteria essa igreja mais segura? Veja comigo o que diz o verso de número 2. Ele diz: cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal.
Cuidado com a falsa circuncisão. Veja que Paulo está dizendo por 3 vezes, ele diz cuidado, cuidado, cuidado. Ele poderia estar dizendo acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. Na verdade, ele está dizendo por 3 vezes a essa igreja, vejam, vejam, vejam. Esse cuidado é dizendo vejam, enxerguem, percebam, mantenham os olhos abertos. Isso não é paranoia de Paulo, é discernimento santo. Paulo não está paranoico com isso que ele está dizendo. Paulo está, em primeiro lugar, dizendo que os filipenses deveriam se atentar para os cães que estavam no meio deles. O comentarista diz que os cães eram considerados animais imundos na sociedade oriental. E que também cães ainda era o termo que os judeus usavam com relação aos gentios. Eles consideravam indignos e abomináveis os gentios. E assim também os cães. Os cães ainda eram vistos como aqueles que viviam rondando lixo, mordendo pessoas sem aviso. Paulo agora inverte o insulto. Veja que interessante. Paulo inverte o insulto que muitos judeus lançavam contra os gentios. E ele aplica agora aos falsos mestres. Ele está dizendo, não são os gentios que são cães. Não são os gentios que contaminam. Quem contamina? São os falsos mestres. Estes são os verdadeiros cães. William Hendricks diz que eles eram maus obreiros, pois em vez de cooperarem para a boa causa, eles prejudicavam a causa do reino de Deus. Eles desviavam a atenção de Cristo e de sua redenção perfeita e fixava toda a atenção em rituais vazios. Estes eram os cães. Eles trabalhavam com linguagens religiosas, mas contra toda a obra de Cristo Jesus. Em vez de edificar a igreja de Cristo Jesus, desviavam a atenção da cruz para performances e para todas as credenciais humanas. Mas em terceiro lugar, esses irmãos deveriam se atentar para os falsos mestres e o que eles estavam ensinando. Nesse caso, eles estavam ensinando sobre a falsa circuncisão. Paulo faz então um trocadilho totalmente intencional. Eles falam em circuncisão, mas Paulo está chamando o que eles falam de mutilação. O que era sinal da aliança, quando é pregado sem Cristo Jesus, torna-se então um sinal totalmente vazio. Mutilação. Aqui está, irmãos, a mentira central dos falsos mestres, que para a segurança da igreja, que Paulo está dizendo, que Paulo está falando, ele insiste em falar mais uma vez. O que é que não é cansativo para Paulo? Repetir, e ao mesmo tempo é segurança para a igreja. Se atentem para os cães, se atentem para os falsos mestres, e se atentem para o que eles estão ensinando no meio da igreja. De maneira muito prática, eles estavam ensinando Cristo mais alguma coisa, Cristo mais um rito, Cristo mais o mérito, Cristo mais a minha parte, Cristo mais a minha performance. E Paulo está dizendo, isso não é detalhe, isso que eles estão fazendo é veneno. É venenoso para a igreja de Cristo. Porque sempre que algo é acrescentado à suficiência de Cristo, a glória de Cristo Jesus diminui. E o homem volta a se gloriar na sua própria carne, no seu próprio mérito, na sua própria performance. Para a segurança da igreja, Paulo está dizendo, cuidado, cuidado, cuidado. Vejam, vejam, vejam. Se atentem para os falsos mestres. Esse alerta, irmãos, é algo muito claro também para todos nós hoje. Talvez ninguém bata na nossa porta exigindo que façamos circuncisão. Mas lembre-se, o espírito da mentira e daquilo que é errado aparece em muitos formatos. Aparece com roupagem nova. Aparece de maneira diferente. Hoje nós continuamos a ter a mesma coisa em algumas igrejas. Cristo e mais alguma coisa. Cristo e o objeto ungido. Como se a fé dependesse de todas as coisas adicionais. Cristo e a barganha financeira, como se Deus precisasse ser abastecido de alguma coisa. Cristo e a prosperidade, como se isso fosse direito. Cristo e o espetáculo, como se toda a exposição bíblica não fosse suficiente. Cristo e a performance, excluindo assim toda a racionalidade.
E aparece também do outro lado um cristianismo que despreza toda a doutrina de Deus. Como se amar a Deus fosse possível sem verdade. Como se teologia fosse inimiga da piedade. Há muitos e muitos perigos que nos cercam e cercam as nossas igrejas. E repetir as mesmas coisas não é cansativo e é uma segurança para todos nós. Nunca se viu, por exemplo, tanta adesão dos protestantes ao catolicismo romano, como nós temos nos dias de hoje. O que chamam de retorno, nós chamamos de regresso. Se isso não bastasse, a internet está cheia de falsos mestres, ensinando Cristo mais o mérito humano, bênção sendo paga com Pix, respostas de oração para quem ofertar um pouquinho a mais. Paulo está dizendo em alto e bom tom, cuidado com estes cães, cuidado com estes falsos mestres, cuidado com o que eles estão ensinando. Vede vós quem são, identifiquem quem são e combatam essas falsas doutrinas. Eles são uma fraude no nosso meio. Hoje, os cães não precisam entrar pela porta. Eles entram pelo nosso algoritmo. É muito prático. É rolando a barra dos Reels que nós encontramos a teologia de David Leonardo, de Vitor Azevedo, de Ed Renekiewicz e por aí vai. Não é antiético mencionar os nomes desses cães, desses falsos profetas. É uma segurança para a igreja de Cristo Jesus. Precisa ficar claro a falsa doutrina, a falsa teologia e os seus ensinamentos. E como que nós combatemos tudo isso? Mostrando aos outros e a nós mesmos que o discernimento nasce por meio simples e constante. Palavra aberta com regularidade. Culto público com atenção. Catecismo no lar. Boas leituras. Comunhão que corrige. Pastores e presbíteros que cuidam. Nesse caso, repetição não é monotonia. É proteção à igreja de Cristo Jesus. Nós combatemos isso ainda, irmãos, nutrindo nosso coração da verdade do Evangelho. Porque não há nada pior do que um porão vazio, propício a todos os entulhos de péssima doutrina. Mas nós também enxergamos num texto mais um cuidado pastoral aqui, implícito pelo apóstolo Paulo. Combater heresia não é brigar por ego, não é guerra de vaidade, nem caçada aos inimigos pessoais. Combater o inimigo, nesse caso aqui, é zelo pela glória de Cristo Jesus e amor pelo seu rebanho. Às vezes será preciso falar com firmeza, porque o evangelho está em jogo. Mas lembre-se, sempre com o objetivo bíblico, salvar os enganados, expor o engano e guardar o rebanho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude como igreja a combater os falsos mestres. Que o Senhor nos ajude como igreja a perceber os cães. E que o Senhor nos ajude como igreja a pregar o verdadeiro evangelho e a doutrina que a nós foi revelada. Nós estamos estudando que os ataques às verdades do evangelho devem ser combatidos. E vimos em primeiro lugar que nós fazemos isso identificando os falsos mestres e as suas mentiras. Nós veremos agora em segundo lugar que nós fazemos isso identificando o verdadeiro Israel e a sua verdade. Se por um lado Paulo chama aqueles homens de cães, de falsos obreiros, de falsa circuncisão, por outro ele dirá que aqueles irmãos, os filipenses, são os verdadeiros circuncidados. Veja comigo o que diz o verso de número 3. Ele diz, pois nós é que somos circuncidados, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. A ideia do que ele está dizendo é que o povo de Deus não é definido por um corte no corpo, por esse sacrifício externo, mas pela obra de Deus em Cristo Jesus nos corações. E ele apresenta aqui 3 marcas do verdadeiro Israel. Primeiro, adoramos pelo Espírito. Segundo, nos gloriamos em Cristo. E terceiro, não temos confiança alguma na carne. Nós temos aqui 3 aspectos que mostram o verdadeiro Israel, a verdadeira igreja de Cristo.
identidade, culto e confiança que agora foram reposicionados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Afinal, os profetas já tinham dito: circuncidai o coração. O que o rito apontava no passado, Cristo cumpriu na cruz do Calvário e não era mais necessário assim os sacrifícios. Para deixar isso muito incontestável, Paulo abre a sua carteira de credenciais. Ele faz aquilo que nós chamamos de dar uma grande carteirada, para mostrar que não são as credenciais que estão em jogo. Se alguém pudesse confiar na carne, esse seria o próprio apóstolo Paulo. Veja comigo o que diz o verso de número 4, por favor. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Vejam, Paulo não está inventando o passado, Paulo não está inventando a história, ele não está buscando, ele não está caçando coisas para colocar no seu currículo. Ele está mostrando o auge do que a carne pode oferecer. Paulo está dizendo: eu sou pedigree, a disciplina, a reputação e a performance. Ele preenche todos esses pré-requisitos. Alguém bem que poderia olhar para Paulo e nesse momento aplaudi-lo, valorizá-lo, colocá-lo no pedestal, dizer: parabéns, Paulo, você muito fez, você muito conquistou. Que belos títulos, que bela credencial. Você bem que poderia, Paulo, colocar o seu nome em uma avenida famosa. Você bem que poderia pegar qualquer viaduto desse que está sendo reformado e colocar seu nome em destaque, porque você muito é, porque você muito fez, porque você muito tem. Mas isso não parece importar muito para o novo Paulo. Porque no verso 7 ele faz a contabilidade da graça. Veja comigo o que diz. Ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. O que parecia lucro, todas as suas credenciais, tudo que ele tinha, tudo aquilo que ele possuía, o que poderia ter aspecto de valor externo para aqueles que estavam lhe vendo, Paulo está dizendo que considera como perda por causa de Cristo Jesus. Ele reclassifica todas as coisas e diz que considera como perca. Ele usa aqui para a gente uma linguagem de balanço. Ele traz a ideia de lucro e a ideia de prejuízo e coloca as duas coisas lado a lado. Eu considero, ele está fazendo aqui nesse caso uma avaliação consciente. Ele recalculou a vida, ele recalculou os méritos, ele recalculou tudo aquilo que ele tinha à luz de Cristo Jesus, à luz da salvação, à luz da nova vida que ele agora tem em Cristo Jesus. Ele recalcula. E o que é que ele considera? Tudo isso aqui é perda. Ele coloca graça e coloca méritos. Ele coloca graça, ele coloca credenciais. Ele coloca salvação e coloca tudo que possuía. E o que é que acontece? Isso aqui é prejuízo. Isso aqui é mais precioso. É isso que ele considera. Ele vai além. Ele diz: tudo é perda. Tudo é perda. Porque eu tenho algo de valor incomparável, inestimável, que não se pode calcular. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele está colocando de lado todas as suas credenciais por causa de Cristo. Ele mostra com isso que a sua vida agora ganhou um novo sentido. E o sentido da sua vida não está mais em possuir credenciais, conquistas, méritos e a sua honra. Há um novo valor e não está nos seus títulos. Se ele colocasse todo o status, todas as suas credenciais, toda a sua tradição, toda a sua história, não se equipararia ao peso de ter e possuir Cristo Jesus e a sua salvação. Por isso, ao olhar para aquilo que ele já conseguiu e conquistou por meio de Cristo Jesus na eternidade, ele considera tudo perda, tudo como perdido. Ele está dizendo: já tenho aquilo que é mais precioso para a minha vida.
Eu já tenho aquilo que é mais belo para a minha vida. Eu já tenho aquilo que é incomparável para a minha vida. E esse é Cristo Jesus. Mas ele intensifica a sua linguagem para deixar ainda mais claro todo esse contraste entre Cristo, o que é falso, e aquilo que é mais importante. Verso 8 e verso 9. Ele diz mais do que isso. Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo agora está considerando tudo como esterco. Não só como perda, mas tudo como esterco. De maneira muito clara, ele está considerando tudo como lixo, como refúgio, como aquilo que pode ser jogado fora, como aquilo que não tem valor, como aquilo que é imprestável. Considero tudo como esterco, não só como perda, mas como esterco. É desprezível comparado ao que se tem. Essa não é a linguagem educada. É uma linguagem intencional do apóstolo. Ele quer que a igreja sinta de fato o peso do contraste. Ele quer que fique muito claro na cabeça da igreja, no coração da igreja, o contraste entre as duas coisas. Entre possuir títulos, méritos, honra, e entre possuir Cristo Jesus. Ele quer que isso fique muito claro. Porque colocar Cristo ao lado de qualquer coisa, ou ao lado de qualquer mérito, é trocar tesouro por lixo. É isso que ele está dizendo. Trocar Cristo por qualquer coisa que pode ser conquistada nesse mundo é trocar tesouro por lixo. Deixar Cristo de lado por causa de méritos, de títulos, é trocar tesouro por lixo. É pegar uma pérola de grande valor e dizer, eu não necessito. E ficar brincando na lama, achando que está na beira da praia. É isso que acontece. A razão disso tudo aparece no verso 9, como nós lemos. Veja comigo. Ele diz, ser encontrado em Cristo, a minha justiça, a que procede da lei, mas com a justiça que vem de Deus mediante a fé. E aqui está todo o coração do Evangelho. Não é conquista humana, é dom divino. Deus em Cristo declara justo o pecador que crê. A salvação não é Deus me aceita porque eu melhorei. A salvação não vem Deus me aceita porque eu fiz, porque eu conquistei. Não. O cerne do Evangelho mostra para todos nós que a salvação aqui é Deus me aceita em Cristo, pelo que Ele fez. E então, Ele agora me transforma. E então eu passo a viver uma nova vida. Então eu olho agora para todas as coisas por outra ótica, por outra perspectiva. Não as dos meus ideais. Não as do que é confortáveis para mim. Não as do que eu quero para mim. Mas sobre as de Cristo. Aqui o nome dele é visto. E ele é glorificado. É outra ótica. A nova vida que temos nos faz olhar para tudo ao nosso redor com outra ótica, com outra perspectiva. O Cristo que nos salva, ele também nos transforma. E Paulo encerra com um desejo que revela que a fé verdadeira não para na porta do perdão. Ele diz, quero conhecer a Cristo. E esse conhecer que ele falou no verso 9 aqui, não é apenas informação. É comunhão que molda. Ele está dizendo que ele quer experimentar o poder da ressurreição no presente e participar, comunhão dos sofrimentos. E ao mesmo tempo ser conformado à imagem, à morte de Cristo, para enfim alcançar a ressurreição dentre os mortos. O mais importante para Paulo não era o que ele possuía. O mais importante para Paulo não era o que ele possuía. Para ele bastava ter Cristo e ser achado nele. Tudo nesse caso, para Paulo, perde o seu valor. Tudo para Paulo, em contraste a Cristo, é lixo, é refúgio, pode ser jogado fora. Porque nesse caso, Paulo está deixando muito claro para mim e para você que Cristo é e sempre foi e sempre será o nosso maior tesouro. Percebam a beleza do Evangelho.
A esperança futura do que Paulo está falando, ela vira combustível de fidelidade no presente. Quem foi justificado por Cristo Jesus, hoje vive orientado pela ressurreição do amanhã. E isso é o que resulta no sentimento que Paulo pede aos filipenses. Continuem se alegrando no Senhor. Qual combustível para continuarem se alegrando no Senhor? Em meio a tantas adversidades, perseguição e sofrimento. Enxerguem no futuro a ressurreição que nós teremos em Cristo Jesus e se alegrem no presente. Ninguém que vive nesse mundo vive tão feliz como gostaria. Isto é certo. Mas se há um combustível para a fidelidade, ele é o Evangelho, que nos aponta para a morte e ressurreição de Cristo, mas também aponta todos nós para uma glorificação eterna. É do que nós precisamos também abastecer o nosso coração, das verdades centrais do Evangelho. Nós perdemos o brilho da beleza de Cristo Jesus. Nós perdemos o prazer de estar na presença de Cristo Jesus. Nós perdemos de vista a presença de Cristo Jesus passeando no nosso meio. Nós deixamos que tudo o que temos, que tudo o que possuímos, nos cegasse para a beleza que é possuir Cristo Jesus. Deveríamos, não só todos os domingos, mas todos os dias ao se acordar, termos uma adoração vibrante, como culto racional a Deus, pela salvação que já possuímos. Lembrar que Cristo é o nosso tesouro. Mas nós só consideraremos tudo o que possuímos como perda, como esterco, se nós percebermos a beleza do que é possuir Cristo em nós, a esperança da glória. Se não voltarmos a ver Cristo como toda a beleza que Ele é, nós continuaremos achando que o que temos já nos satisfaz. Nós continuaremos achando que os nossos títulos, o nosso prestígio, a nossa conta já nos satisfaz. Coloque a graça e coloque tudo que você possui na balança. A graça tem que sobressair, porque Cristo é mais precioso do que tudo que possuímos. Talvez hoje não confiemos na circuncisão, mas nós confiamos no nosso sobrenome. Nós confiamos na nossa história, nós confiamos no nosso currículo, nós confiamos no nosso ministério, nós confiamos na nossa reputação, nós confiamos no nosso controle, no nosso dinheiro, na nossa disciplina. E quando todas as coisas vão bem, nós nos sentimos seguros. Mas quando tudo vai mal, nós desabamos. Paulo está dizendo, reavalie o seu coração. Reavaliando o seu coração, agora faça a contabilidade do Evangelho. O que você chama de lucro neste mundo está lhe aproximando de Cristo ou lhe distanciando desse maior tesouro? Ao invés de dedicarmos forças para aumentarmos o que temos aqui, todos nós deveríamos ter santas expectativas para conhecer melhor o nosso Senhor. Todos nós deveríamos ser ávidos para ter melhor participação com Cristo Jesus em sua presença e comunhão com Ele. Nós poderíamos fazer várias perguntas ao nosso coração. Nós poderíamos fazer várias reflexões nessa manhã sobre como está o nosso coração e a nossa disposição diante desse tesouro. Quem é esse que me presenteou com a vida eterna? Você já se perguntou? Quem é esse que me presenteou com a vida eterna? Quem é esse que, enxergando os meus pecados, ainda assim me quis? Quem é esse que, encontrando as rachaduras do meu coração, foi lá na cruz do Calvário e me salvou? Quem é esse que, me encontrando escravo do pecado, ainda assim ofereceu para mim redenção, perdão, libertação? Quem é esse? Quem é esse que nos garantiu vida eterna para sempre? Quem é esse que desviou a ira do Pai de todos nós?
Quem é esse que se colocou na nossa frente quando estávamos prestes para ir para o inferno eterno de Deus? Quem é esse? Esse é o nosso maior tesouro. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ele é tudo o que precisamos. Ele é o tesouro de maior valor. Ele é a nossa joia preciosa. É por Ele que anelamos, é por Ele que esperamos, é nele que cremos, é nele que está a nossa esperança. Não nos nossos méritos, não nos nossos títulos, não no nosso nome, não no nosso sobrenome, mas em Cristo Jesus. Ele é a esperança da glória. Olhemos para a beleza do nosso Senhor. Olhemos para a beleza do nosso Cristo. E consideremos tudo como perda por causa dele. Façamos a contabilidade do Evangelho. Não deixemos que os nossos exercícios, que as nossas tarefas, façam com que todos nós deixemos de perceber a beleza dele. Deixemos de perceber o que o Evangelho nos causou. Olhe para Paulo, olhe para os seus ganhos terrenos, olhe para o seu status. Agora olhe para o que o Evangelho fez com ele. Paulo agora declara: considero tudo como perda. Considero tudo como esterco, como lixo. Perder aqui, irmãos, não é necessariamente largar tudo que temos materialmente. Isso não é um convite a você pegar seus bens e entregar para alguém. Isso não é um convite ao descanso com relação ao trabalho. Muito pelo contrário. Trabalhemos para a glória de Deus. Tenhamos boas condições para a glória de Deus. Mas não coloquemos Cristo de lado em detrimento a tudo isso. Não exaltemos tudo o que temos acima de Cristo Jesus. Esse é o convite. É destronar. É tirar do trono aquilo que temos visto como nosso Senhor, como aquilo que tem governado o nosso coração, como aquilo que tem governado os nossos sentimentos, como aquilo que tem governado a nossa semana, e colocar o Senhor no lugar que lhe é devido. Mas se você perceber que não tem forças para deixar de lado aquilo que talvez tenha lhe esfriado na caminhada, de perceber Cristo, a beleza que Ele é, a pérola de maior valor, ouça o Evangelho de Filipenses 3. A sua segurança não está na sua justiça, mas na justiça de Deus. Cristo, nesse caso, não é apenas o prêmio de quem larga. Cristo é a força de quem não consegue largar. Ele é a justiça que nós não produzimos. E Ele é o poder que nos ressuscita por dentro. Está sem forças para caminhar? Está sem forças para isso? Está sem forças para percebê-lo? Para perceber a sua beleza? Se derrame diante dele. Coloque-se diante daquele que pode nos ressuscitar por dentro. Coloque-se diante daquele que pode fazer com que as escamas dos nossos olhos carnais caiam, para que nós possamos a perceber e enxergar novamente Cristo e a sua beleza. Voltemos hoje então para os meios de graça, com humildade. Voltemos para os meios de graça com constância. Voltemos para a sua palavra. Voltemos para a comunhão com os irmãos. Voltemos para o serviço. Voltemos para a mesa do Senhor. Voltemos para a disciplina que cura, para o acompanhamento pastoral. É assim que o conhecer a Cristo acontece. Não em mística vazia, mas em vida moldada pelo Evangelho. Só perceberemos a beleza do nosso Redentor se apagarmos todas as luzes que temos à nossa volta e deixarmos que somente a luz de Cristo brilhe para nós, e em nós, e através de nós. E quando o nosso coração começar a se realinhar com essa verdade, nós poderemos fazer a declaração de Paulo: considero tudo como perda. Por mais que saibamos que não seguiremos a vida toda, todos os dias, considerando tudo como perda, porque nós estamos em um mundo caído e o nosso coração quase sempre é assaltado
por aquilo que nós queremos e desejamos? Quando o nosso coração estiver alinhado com essa verdade, nós podemos também fazer a oração de Asaf. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra nada mais desejo que estar junto a ti. Deus é a força do meu coração e a minha herança para todo o sempre. O mundo diz: o homem é valorizado pelos títulos e por tudo aquilo que conquistou. Mas o Evangelho está dizendo para todos nós: o valor do homem não está na sua conquista, mas no que Cristo conquistou em nosso lugar. Redenção. Se temos Cristo, pouco importa o nosso status aqui. Se temos Cristo, pouco importa a roupa que vestimos. Se temos Cristo, pouco importa o carro que andamos. Se temos Cristo, pouco importa o dinheiro que temos na conta. Na contabilidade do reino, importa ter Ele. Importa caminhar com Ele. Importa desfrutar dEle. Se temos Cristo, temos tudo o que precisamos. Se temos Cristo, temos esperança. Se temos Cristo, temos alegria. Se temos Cristo, nós temos uma certeza plena. Todos nós iremos desfrutar de uma herança que a praga e a ferrugem não consomem. Mais do que bens, mais do que conforto. Todos nós estaremos para todo sempre ao lado da joia de maior valor. Cristo, o mais belo de milhares. Façamos então todos os dias da eternidade nosso alvo. E nós abandonaremos os estercos que a vida maquia como se fossem joias para todos nós. Nós só veremos o quão belo é o nosso Salvador se considerarmos tudo como perda. Façamos isso para a glória de Deus, para o bem do nosso coração e para que no presente desfrutemos de alegria em sua presença. Feche seus olhos, curve suas cabeças, vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós queremos te render graças pelo que ouvimos. Nossos corações foram confrontados com essa verdade. O meu, dos meus irmãos. Nós queremos te enxergar como a pérola mais preciosa desse mundo. Como o bem mais precioso. É certo que por vezes nos iludimos com aquilo que o mundo pode oferecer. Nos atrapalhamos nas motivações. Começamos com o objetivo de fazer, de criar e de conquistar para a tua glória. E no meio da caminhada nos perdemos. E quando vemos, está lá o nosso nome em destaque. Quando vemos, está lá nossas credenciais. Mas, Senhor, nessa manhã, nós suplicamos a Ti. Redireciona nossos corações para percebermos a beleza do Evangelho, a graça que possuímos e a esperança na eternidade. Faça isso conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.